Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 17 de agosto de 2021, está fazendo 69 anos o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, o piloto brasileiro que conquistou 3 títulos mundiais na Fórmula 1 nos anos 80 e fez um total de 23 vitórias nos quase 14 anos em que esteve presente na Fórmula 1. E nós tivemos dentro desse período em que o Piquet esteve presente nas pistas 5 grandes prêmios em que o Piquet conquistou a grande parte das suas vitórias. Então, para comemorar essa passagem do aniversário do Piquet, eu vou trazer aqui esse top 5 dos grandes prêmios em que o Piquet mais venceu em sua carreira na Fórmula 1. Antes de eu seguir com o vídeo aqui, pessoal, eu quero mandar um abraço e fazer um agradecimento ao inscrito Rafael Drummond, que me mandou essa camiseta aqui, ó. Olha que legal isso aqui, muito bacana e personalizada ainda, pessoal. Eu curti demais. Valeu aí, Rafa, um abração. O Rafael Drummond é músico, eu vou deixar na descrição o link do canal dele. Quem curte um bom samba e uma boa MPB, se liga lá, que é bem bacana. E vamos pro episódio. Um dos grandes prêmios em que o brasileiro Nelson Piquet tinha a tendência de apresentar ótimas performances quando corria, e que no meio dessas ótimas performances surgiram 2 vitórias do brasileiro no decorrer da sua carreira, foi o Grande Prêmio do Brasil. Principalmente quando o Grande Prêmio do Brasil era disputado no Rio de Janeiro, no circuito de Jacarepaguá. O Piquet buscou a sua primeira vitória no circuito de Jacarepaguá, no Grande Prêmio do Brasil de 1983, prova de abertura do campeonato, no ano em que o brasileiro buscaria o seu bicampeonato mundial na Fórmula 1, correndo pela equipe Brabham. E voltaria a buscar outra vitória no Grande Prêmio do Brasil em 1986, agora correndo pela Williams. Novamente no circuito de Jacarepaguá, em uma prova espetacular para a torcida brasileira, com o Nelson Piquet chegando em primeiro e o Ayrton Senna na segunda posição. E além dessas 2 vitórias do Piquet, por 2 vezes o Piquet deu na trave no Grande Prêmio do Brasil. Em 1982 o Piquet chegou a vencer o Grande Prêmio, mas essa vitória foi tirada do Piquet algumas semanas após a corrida, com a desclassificação do Piquet dessa prova, após a FIA alegar que o carro do Piquet estava com o peso abaixo do peso mínimo exigido em regulamento. Desclassificação essa que foi muito questionada na época, que para muitos foi muito mais uma decisão política do que uma decisão técnica por parte da FIA, e acontecer esse tipo de decisão política não é novidade para ninguém. E outra vez que ficamos com o gostinho da vitória, mas no final ela acabou não vindo, foi no Grande Prêmio do Brasil de 1987, quando o Piquet tinha tudo para conquistar a vitória, mas o carro acabou perdendo desempenho no decorrer da prova por um superaquecimento do motor, ocasionado pelo acúmulo de papel picado nas entradas de ar do carro. Papel picado utilizado pela torcida que fazia festa nas arquibancadas. E vale citar aqui também o Grande Prêmio do Brasil de 1988, onde o Piquet chegou em um ótimo 3º lugar, correndo pela Lotus. Outro grande prêmio que temos guardado em nossa memória com a marca de Nelson Piquet na pista é o Grande Prêmio da Hungria. Sempre que buscamos fatos históricos para falar sobre o Grande Prêmio da Hungria, vem à tona a icônica ultrapassagem do Nelson Piquet sobre o Ayrton Senna no Grande Prêmio da Hungria de 1986, a maior ultrapassagem de todos os tempos. E não foi só a ultrapassagem em si, a prova toda do Piquet foi espetacular. Uma corrida para ficar na história. E eu já falei em outros episódios aqui no canal que eu considero esse Grande Prêmio da Hungria de 1986 a melhor performance brasileira em uma prova na Fórmula 1, pois nós tivemos a vitória do Nelson Piquet com o Ayrton Senna chegando na 2ª posição e também fazendo uma corrida espetacular, em altíssimo nível. Essa corrida para mim foi a imagem do auge do automobilismo brasileiro dentro da Fórmula 1. E esse Grande Prêmio da Hungria de 1986 era o primeiro Grande Prêmio da Hungria disputado na história. Então nós podemos dizer que o Piquet venceu na estreia do Grande Prêmio da Hungria da Fórmula 1. E não só na estreia, pois o Piquet venceu também a 2ª edição de um Grande Prêmio realizado em Hungaroring, em 1987. Vitória que foi de extrema importância para a conquista do seu 3º título mundial. O Piquet conquistaria ainda mais um pódio em Hungaroring, cruzando a linha de chegada em 3º com a sua Benetton no Grande Prêmio da Hungria de 1990. Tantos asteroides, mísseis e vulcões. Outro grande prêmio que o Piquet sempre impressionava quando corria era o Grande Prêmio da Alemanha.
O veloz circuito de Hockenheim era uma das pistas preferidas do brasileiro baixar o pé no acelerador e dar show na Fórmula 1 dos anos 80. Foram 3 vitórias em grandes prêmios da Alemanha, todas em Hockenheim, sendo a primeira delas no Grande Prêmio da Alemanha de 1981. Era a terceira vitória do Piquet ali naquela temporada, correndo pela Brabham, e resultado importante para chegar na reta final do campeonato, encostado no líder do Mundial e dar a virada na tabela do Mundial na última prova, conquistando seu primeiro título na Fórmula 1. E em 1986 e 1987, correndo de Williams, só deu Piquet em Hockenheim. Vitória nas 2 edições do Grande Prêmio da Alemanha. E essa lista de vitórias poderia ter sido maior, pois no Grande Prêmio da Alemanha de 1982 o Piquet liderava a prova e se encaminhava para a vitória naquelas circunstâncias, quando o retardatário Eliseu Salazar perdeu a freada na entrada da chicane e abalroou o Piquet, que ia passando pelo Salazar e abrindo caminho na pista. E aí nós tivemos outro show do brasileiro, do lado de fora da pista, e uma amostra visceral e muito engraçada do que é literalmente brigar por seu espaço na Fórmula 1. O Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 é outro que o Piquet fez várias performances históricas. O rápido e desgastante circuito de Montreal geralmente era cruel com os pilotos que tentavam dar tudo de si e do carro para buscar a vitória. E o estilo do Piquet de pensar a corrida como um todo, ter cadência quando necessário e não extrapolar os limites do equipamento, fizeram que o brasileiro buscasse 3 vitórias nas suas participações no Grande Prêmio do Canadá. E o mais interessante é que essas 3 vitórias do Piquet no Canadá vieram em anos em que ele não brigava pelo título mundial e ele não corria com equipamento de ponta. Em 1982 foi a única vitória do Piquet naquela temporada em que a Brabham ia fazendo uma transição dos motores Ford para os motores turbo da BMW, e o carro quebrava demais durante esse ano de transição. O Piquet terminou apenas 4 provas no decorrer de todo o ano, e uma dessas provas que ele terminou foi o Grande Prêmio do Canadá, conquistando uma vitória. Em 1984, ainda correndo pela Brabham, o Piquet conquistou a sua segunda vitória em Montreal, também em um ano onde a Brabham não tinha um carro para brigar pelo título. E a mais icônica delas, a mais improvável e com certeza a que mais lembramos, a última vitória da carreira do Nelson Piquet, no Grande Prêmio do Canadá de 1991. Uma corrida épica do Nelson Piquet, correndo pela Benetton, onde ele busca a liderança da prova faltando 2 curvas para a corrida terminar e cruza a linha de chegada na primeira posição. Eu já fiz um episódio aqui no canal contando toda a história dessa corrida. Se não viu ainda, confere lá, que é uma das melhores histórias de corrida na Fórmula 1. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. E o grande prêmio que o brasileiro Nelson Piquet mais conquistou vitórias no decorrer da sua carreira na Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Itália. Se o Piquet gostava mesmo de correr nos circuitos de alta, não poderia ser diferente. O templo da velocidade na Fórmula 1, o circuito de Monza, tinha que estar dentre as pistas em que o Piquet mais buscou seus triunfos. Foram 3 vitórias do Piquet em Monza. Em 1983, correndo pela Brabham, vitória que abriu de vez o caminho para o Piquet buscar o seu segundo título mundial, já na reta final do campeonato. Em 1986, outra vitória em Monza, dessa vez correndo pela Williams, assim como 1987. E esse Grande Prêmio da Itália de 1987 foi outra obra de arte do automobilismo brasileiro. Outra disputa sensacional entre o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, na busca por uma vitória na Fórmula 1, com o Piquet chegando na primeira posição e o Senna cruzando a linha de chegada em segundo, colado na traseira da Williams do Nelson Piquet. Eu já fiz episódio aqui no canal contando a história dessa corrida, vou deixar o link na descrição, se não conferiu ainda, confere lá. Na minha opinião, essa foi a maior disputa entre Senna e Piquet na Fórmula 1 na busca por uma vitória. Foi a mais apertada delas, onde mesmo na última volta da corrida, o resultado poderia mudar a qualquer momento. Essas foram as 3 vitórias do Piquet em Monza, mas não foram as únicas vitórias do Piquet no Grande Prêmio da Itália. Existiu um Grande Prêmio da Itália em toda a história da Fórmula 1 que não foi realizado no circuito de Monza. O Grande Prêmio da Itália de 1980.
que foi realizado no circuito de Imola. Era a estreia de Imola no calendário oficial da Fórmula 1. E o brasileiro Nelson Piquet foi o vencedor desse Grande Prêmio da Itália de 1980. Era a terceira vitória que o brasileiro conquistava em sua carreira na Fórmula 1. A primeira em um Grande Prêmio da Itália, o único da história a não ser disputado em Monza. Totalizando 4 vitórias do brasileiro Nelson Piquet em Grandes Prêmios da Itália em sua carreira na Fórmula 1. O Piquet sempre deixou bem claro que não gostava de correr em circuitos de rua e circuitos muito travados. E nessa lista de grandes prêmios onde o Piquet mais buscou vitórias na Fórmula 1, fica bem claro que em circuitos de alta, circuitos mais desgastantes pro equipamento, o Piquet buscava bons resultados. Tirando o Hungaroring, que é um circuito travado, os demais circuitos são de pé embaixo. E são circuitos em que é preciso saber dosar a velocidade com a integridade do equipamento e enxergar a corrida como um todo, e não tentar tirar o máximo do equipamento o tempo inteiro. E essa era uma das características que eram marca registrada do brasileiro Nelson Piquet, que hoje completa 69 anos de idade. E agora, em 2021, está fazendo 30 anos que o Nelson Piquet deixou as pistas da Fórmula 1. Já se passaram 3 décadas desde a última vez em que vimos o brasileiro Nelson Piquet pilotando pela maior categoria do automobilismo mundial. Mas a história tá aí para matar a saudade de quem acompanhou isso ao vivo na época e para apresentar ao público mais jovem o piloto que foi um dos protagonistas do automobilismo brasileiro, o responsável por fazer com que o Brasil viesse a se tornar o país mais vencedor do automobilismo mundial na década de 80. Parabéns, Nelson!